Bom dia, expressional. Estranhamente não entrou a minha imagem aqui enquanto eu falo. Peraí, que está acontecendo alguma coisa errada que não era para estar acontecendo. Vamos lá, agora sim entrou a minha imagem. Peraí. Agora sim, propriamente, eu dou bom dia a você, expressionauta. Obrigado por se reunir aqui conosco mais uma vez nessa manhã do dia 3 de julho de 2019, quarta-feira. E já temos aqui para conversar com a gente, como eu dizia, o professor titular de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, o Gilberto Percovitch, que foi convidado por mim ontem diante desse assunto relevantíssimo que não está recebendo a atenção devida, que é o acordo, essa história de acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. É a minha área de especialidade, então por isso quando saiu essa notícia na sexta-feira eu fiquei muito preocupado, fazendo alerta, continuei ao longo da semana e a gente já conseguiu olhar um documento com um pouquinho mais de detalhe, né, ainda é preliminar, só com princípios, que saiu lá no site da Comissão Europeia. Eu vou colocar o link aí no chat, depois vou colocar também na descrição do programa para quem quiser pegar esse documento. Mas, de fato, a gente tem ali algumas confirmações do pior que a gente temia, né, principalmente com relação ao comércio em serviços, mas pelo menos uma notícia boa que eu vi é que a parte lá de regulação de investimento estrangeiro e arbitragem internacional para disputas entre multinacionais europeias e o Estado brasileiro, isso não entrou. Isso não entrou, não foi por pressão do Mercosul, não, é porque a União Europeia também já está muito refém dessa situação, porque a população europeia rejeita frontalmente esse tipo de privatização das disputas de questões de Estado, inclusive. Bom dia, professor Gilberto Percovitch, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos os expressionautas. É um grande prazer poder estar aqui de volta. Professor, foi uma surpresa para você esse anúncio na sexta-feira da celebração desse tratado, ou você já estava na expectativa de que algo assim pudesse vir desse governo? Foi uma surpresa no sentido de que esse tratado se fala dele desde o Fernando Henrique, mas ele nunca saiu muito da negociação preliminar. Né? Eles sempre ficavam falando: está em negociação, está em negociação, até aí tudo bem, o Mercosul tem negociação com todo mundo, então ninguém estava muito preocupado. E de repente vem uma surpresa dessas. E na verdade se explica isso, né? Até eu acho pela fragilidade dos governos dos dois principais países do Mercosul, né, na Argentina e no Brasil, são dois governos que precisam ter algum tipo de legitimidade comercial externa para poderem se manter. No caso da Argentina ainda é pior, que ele tem que concorrer ainda à reeleição, né? Ele vai tentar ainda se reeleger. Aqui o nosso governo ele quer se reeleger já antes do tempo, né? Não deu nem 6 meses, ele já quer ficar mais 4 anos, né? Embora esses 6 meses pareçam 10 anos, né? Porque é uma sucessão de desastre um atrás do outro. Mas, enfim, foi uma surpresa ter sido tão de repente o anúncio do tratado. Eu concordo totalmente com a sua avaliação. Eu acho que o preço, né, entregaram o Brasil em troca daquela foto do Emmanuel Macron botando água no copo do Bolsonaro. Entregaram o país por causa disso. E aí, professor, eu pergunto se você também tem alguma perplexidade diante do fato de a ALCA ter sido demonizada. As duas negociações, elas andam paralelas com a União Europeia e com o Mercosul. E aí, uma vez que chega o governo do PT à presidência, eles enterram a ALCA, né, com pompa e circunstância, lá em Mar del Plata, com Chávez, com Néstor Kirchner, mas a Europa nunca foi demonizada como a ALCA era. Pelo contrário, como eu dizia aqui, é uma informação até de bastidor, até o ano passado, o ex-chanceler Celso Amorim falava para né, o seu contraparente, inclusive Samuel Pino Guimarães, para não bater muito publicamente na negociação com a União Europeia, porque os europeus eram diferentes. Né? Sai o resultado aí, a gente está vendo que não tem diferença quase nenhuma. Pelo contrário, olhando os termos aí com relação a compras governamentais e alguns outros aspectos aí, na verdade, o que vai sair, se sair, né, a gente vai lutar contra, mas se sair, é pior do que a ALCA. Você viu alguma explicação para o PT no governo ter alimentado essa ilusão que qualquer pessoa no contexto internacional sabe que é ilusão de que o europeu é mais bonzinho do que o americano? Eu partilhei aqui uma informação que eu tinha de pessoas que negociaram tratados com a União Europeia e com os Estados Unidos que diziam, olha, todo mundo acha que o europeu é malvado, que é a águia careca, né, um predador, e o europeu é fofinho, é um hipopótamo, né? Mas o hipopótamo mata muito mais gente do que a águia careca, né? É bonitinho, mas igualmente, se não mais fatal. Como explicar, na sua visão, essa falsa dicotomia alimentada nos anos do PT e até recentemente pelo ex-chanceler Celso Amorim? Olha, eu vou falar três coisas que acho que as pessoas não vão gostar muito, mas enfim, acho que explica um pouco a situação. A primeira é a seguinte:
o governo do PT, seja o presidente Lula, seja da presidenta Dilma, né, eles tinham toda uma política de querer se mostrar confiáveis, de querer se mostrar adequados às regras internacionais, que o PT não era um bicho-papão, não era um partido socialista, comunista, bolivariano, qualquer coisa que seja. Pelo contrário, era um partido responsável, que cumpriria os contratos, que cumpriria todas as regras. E o caso da ALCA, como era algo muito, talvez, na propaganda, muito explícito, e os americanos não são sutis, né? Eles são longe de ser sutis, então ficou mais fácil e tem toda a questão histórica da dominação americana aqui no continente latino-americano, no continente sul-americano. Então talvez tenha ficado até e ainda as tratativas estavam bem no início. Então talvez tenha ficado mais fácil bater. No Tratado da União Europeia, aliás, o embaixador Samuel Pedro Guimarães tem vários artigos contra, né? O Tratado da União Europeia. Depois, como você disse, ele parou de bater, ele continua contra, mas acho que não, ele parou de falar um pouco em público. Mas, enfim, o que eu acho assim, são três coisas que aconteceram. Aliás, só antes disso, a prova de que o governo do PT gosta desse tipo de legitimação internacional foi quando o Brasil teve aquele investment grade lá das agências de rating internacionais. O presidente Lula saiu comemorando. O Brasil agora até é um país confiável para os investidores estrangeiros. Desculpa, isso é um índice privado, né, de agência de risco, e que, na verdade, não tem critério algum. Eles dão o risco que eles quiserem. Se o Brasil resolver amanhã tomar alguma política mais nacionalista, sem desrespeitar nenhum contrato, o investment grade vai cair lá embaixo. Né? E eles colocam como investment grade os países em que eles têm acesso livre, sem nenhum tipo de resistência ou limitação. Quer dizer, eles comemoraram o investment grade. Então, é óbvio que qualquer tipo de acordo desses seria muito bem-vindo. Mas acho que tem duas coisas que são essenciais. A primeira, e o que eu vou falar talvez não agrade as pessoas, mas a primeira, se as pessoas estão reclamando, muitas estão reclamando hoje desse acordo, vocês foram pioneiros, você sabe qual é o assunto, então você sabe o que isso significa, né? Mas, por exemplo, outros, assim, do setor progressista, vamos dizer, estão reclamando porque foi o Bolsonaro que assinou. Porque se esse acordo tivesse sido assinado no Lula ou na Dilma, eles iam estar falando maravilhas, porque eles não estão preocupados com o conteúdo. A gente vê isso em várias outras medidas do governo. Eu dou um exemplo. Tem a tal da medida da liberdade econômica. Não tem ninguém falando nada contra. Tá todo mundo parece que vai ser a favor, que é tudo bonito, que bom, o Brasil vai ter liberdade econômica, se já não houvesse, né? E ninguém toca no assunto. A questão do O acordo é a professor, mesma coisa. desculpe interromper, é até paradigmático a gente pensar que o candidato do partido à presidência no ano passado, né, e o segundo colocado, portanto, ele deu uma entrevista pouco depois dizendo que, né, nessa economia do século XXI, da Revolução 4.0, não tem lugar para carteira de trabalho, né? Então, assim, uma coisa complicada. Aliás, ele segue o que está acontecendo na Europa, se acompanha, o que aconteceu com um dirigente do Partido Social Democrata Alemão, com o SPD. O SPD, que foi o maior partido socialista da Europa, o maior partido de ligado a sindicatos da Europa, o principal do mundo em termos de referência teórica, de debate, o dirigente disse: mas o trabalhador já não é mais importante. E aí você entende porque o SPD está caindo cada vez mais nas pesquisas e está com risco até de não passar na cláusula de barreira em alguns estados alemães. Quer dizer, eles abandonaram completamente a luta dos trabalhadores. Isso não é de espantar. E outro ponto também que a gente tem que ser destacado, que ninguém está falando, eu tenho absoluta certeza que toda essa questão da Venezuela, da expulsão da Venezuela do Mercosul, que não foi suspensa, ela foi expulsa do Mercosul, também tem a ver com a adoção desse acordo. Porque se a Venezuela estivesse no acordo, ia ter mais dificuldades. Não teria passado com essa facilidade toda. Né? E talvez eles tenham dificuldades, esse é o irônico da história, né? Você sempre mencionar, temos que mostrar os pontos, temos que lutar para que não seja referendado no Congresso, mas eu sou mais cético, aí eu peço desculpa para divergir, porque a gente está falando de um Congresso Nacional, que o Requião conta essa história sempre, que aprovou o Tratado da OMC em inglês e o acordo TRIPS em francês.
E que ele falou que ele saiba, na comissão não tinha ninguém que soubesse inglês ou francês. Eles nem sabem o que eles estão votando, o que eles estão aprovando. Eles não pensam, eles não estão preocupados com isso. O governo quiser que aprove, vai aprovar. Nós vamos depender, infelizmente ou felizmente, dos nossos queridos vizinhos argentinos, porque parece que lá a questão está um pouco mais complicada, né? Seja também por questão eleitoral, que eles estão em processo de eleição, seja também porque o Partido Justicialista, o Partido Peronista, já soltou uma nota contra o acordo. E que nota que o PT soltou, o PDT, o PCdoB, o PSB? Nenhuma, é como se o assunto não existisse. É Professor, complicado. exatamente. O Ciro Gomes soltou um artigo Sim, ontem, falou. o Nildo Orix, que até se dá muito bem com ele, falou que era um artigo tímido. Eu também acho que foi bastante tímido e incompleto, porque ele focava, e aí é uma coisa que eu venho batendo aqui, focava só no comércio de bens. Então o pessoal está ali no pós-segunda guerra, pensando que tratado de comércio é comércio no bens, é o GATT e tal. Gente, desde os anos 90, desde 94 do NAFTA, a negociação começou bem antes disso, os contratos são holísticos, eles pegam investimento, comércio de serviços, propriedade intelectual, competição, meio ambiente e condições de trabalho, várias coisas assim que são eles chamam de trade end, né, comércio que o pessoal foi encaixando. E isso tratado desde os anos 90 para cá tem isso. E o pessoal todo está olhando, não, mas a União Europeia exporta carro, a gente exporta. Não, verdade, esse ponto é importante. Mas está todo mundo ignorando os outros aspectos. E eu ontem aqui no programa eu cobrava, essa cobrança que você faz, eu falava, poxa, eu fui agora aqui no Twitter, olhei a timeline nos últimos dias do Fernando Haddad e da Gleisi Hoffmann. Não tinha uma menção sequer, não era nem um rechaço na horizonte, não tinha nem menção a favor, contra, neutra, ou só compartilhar a notícia como se fosse algo relevante. Não tinha nada. Aí, felizmente, né, alguém da assessoria ou a própria estava assistindo o programa, e aí uns 20 minutos depois ela tweetou lá uma matéria da Folha de São Paulo sobre a questão das compras governamentais. Mas é um contraste absoluto, como você coloca, quando o Partido Justicialista, né, peronista, sai em peso para trabalhar politicamente para demonizar isso, que inclusive vai servir, se for bem trabalhado, como uma enorme plataforma de campanha, como a ALCA serviu ao Lula em 2002. E eu acho que você tem muita razão quando você fala que esse pessoal está reclamando porque não foram eles que assinaram. Então, muito constrangidos de repente não serem chamados para recepções em casa de embaixador e coisa e tal. Então, eu partilho da sua perplexidade, professor Gilberto. Esse tratado, assim, lógico, o aspecto que chama mais atenção de imediato é a questão industrial, porque é o mais fácil de se perceber. Então, assim, com esse tratado acabou a indústria no Brasil, a indústria, porque os industriais acho que nunca existiram, né? O industrial brasileiro é uma ficção, parece, né? Porque eu nunca vi, eu posso comentar um assunto que até você acho que já comentou também, questão de política de conteúdo local, né? Os primeiros que são contra a política de conteúdo local são os empresários brasileiros, quer dizer, é algo que não faz sentido algum, é só no Brasil que acontece isso. O cara é contra que ele possa vender para a Petrobras, ele prefere que o chinês ou que o holandês venda e não ele. Né? Realmente, um empresário brasileiro é um fenômeno de eficiência e competência. Mas, em brincadeiras à parte, quer dizer, óbvio que afeta a indústria diretamente, esse é o impacto que é mais visível, mas não é só a indústria. Como você bem mencionou, afeta os serviços. Né? A gente ainda não sabe a extensão do tratado para os serviços, né? Naquelas diretrizes que você até também me encaminhou, né? Que está no documento oficial da Comissão Europeia, nas diretrizes está algo ainda muito genérico. Agora, a gente não sabe até onde o que atinge nos serviços. Né? Em princípio, são todos, porque pela lógica do texto, abrange todos os serviços. É lógico que vai ter problemas, por exemplo, eu falo do nosso meio, o setor jurídico. A OAB, historicamente, ela é contra qualquer tipo de abertura do setor jurídico, setor de advocacia, para escritórios estrangeiros, para firmas estrangeiras, né? Então, a gente não sabe se isso permite ou não permite ainda não tem os detalhes, né? Outros serviços a gente não sabe, por Professor, exemplo. só nessa questão dos advogados, eu conversava tem um ex-orientador meu, ele é canadense e negociou o NAFTA pelo Canadá. Ele falava que, né, é incrível, mas falando que os maiores lobbies protecionistas nos países são duas classes, advogados e médicos. Só que, ele fala assim, negociando, assim, muito difícil, mas no caso brasileiro, né, se abrirem isso, vai ser barba, cabelo e bigode. A gente não sabe em que contexto que o Reino Unido continuaria na Europa, se ele se beneficiaria
ou não desse tratado, pode ser que se beneficie, pode ser que inclusive eles estejam negociando separadamente, vai ser um acordo União Europeia mais Reino Unido, e o Reino Unido, né, tem aquelas firmas de advocacia gigantescas, de milhares, que conseguem fazer dumping e tal, assim como os Estados Unidos são os países anglo-saxões, inclusive com esse imperialismo jurídico deles, né, que a gente está cada vez mais anglicizando os direitos, e eles nadam de braçada aí as grandes bancas de Nova York e de Londres, então não tem nem a menor condição os escritórios brasileiros de competir. Se eles abrirem, como há, por exemplo, em outros países da América Latina, já é aberto, e eles entram e dominam o mercado local, né, professor? Foram eles que inventaram. O maior escritório brasileiro, que é o Pinheiro Neto, foi baseado no modelo inglês. O Pinheiro Neto copiou o modelo da Inglaterra. Eu conheço, né? Porque eu fui estagiário lá, professor. Estagiário lá, então você sabe, o modelo é inglês. Mas então, aí, aliás, o setor, já que a gente tocou na questão da advocacia, é engraçado, porque os nossos colegas advogados são todos favoráveis ao capital estrangeiro, à privatização, à abertura de mercado, desde que não seja na barraquinha deles, né? Desde que não seja na lojinha deles, né? Aí eles viram os mais empedernidos botocudos, defendem a soberania nacional como ninguém. A Petrobras pode vender, a Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, não tem problema nenhum. Mas ai do escritório americano ou inglês que resolver vir roubar o meu cliente aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Aí é um atentado à soberania nacional, assim, de maneira, né, quase que gera uma guerra, né? Então é engraçado como os discursos mudam. É curioso quando a gente percebe isso, como os discursos mudam dependendo do interesse, né? Mas a gente estava mencionando não só a questão dos serviços, né? Um setor que hoje está comemorando, que é o agronegócio, dito agronegócio, né? O agronegócio, na verdade, ele não entendeu o tratado, eles não entenderam o tratado. Bom, tá, tudo bem que eles têm certa, talvez, dificuldade cognitiva, mas, independentemente disso, primeiro que o tratado estabelece uma série de cotas para a importação de bens agrícolas do Mercosul, e aí o Brasil tem que dividir com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai, né? Não é só o Brasil, acho que eles não sabem ler isso, né? A Argentina também produz carne, a Argentina também produz soja, o Paraguai produz açúcar, o Uruguai produz carne, né? A Argentina tem trigo, tem uma série de produtos aí que e não vamos falar muito alto, professor, mas carne de melhor qualidade, porque a raça do gado bovino de lá é bem mais gostosa e os gringos sabem disso, mas deixa quieto. A carne argentina, aliás, né, o Oswaldo de Andrade falava, né, a Argentina fazia o filé, o prato principal. O Brasil sempre foi um país de sobremesa. Ele fez o café e o açúcar, né? A sobremesa e o pós-sobremesa. A gente nunca foi o prato principal. Mas quer dizer, esses setores têm que ser divididos entre os países do Mercosul, obviamente, mas não só isso. Há uma série de barreiras previstas, legítimas, fitossanitárias, trabalhistas, ambientais, ou seja, o nosso agronegócio acha que com essa quantidade de agrotóxicos que eles estão liberando e comprando, e o Bolsonaro é o governo que mais liberou agrotóxicos na história do mundo, né, em tempo mais rápido, né? São agrotóxicos são proibidos na União Europeia, são proibidos nos Estados Unidos, proibidos fora daqui, estão sendo utilizados à torto e à direito. Eles acham que vai entrar algum produto brasileiro com isso. Quer dizer, o europeu não vai querer comer um negócio que dá câncer, que pode dar doença, ele não sabe como é que foi feito. Tem a questão do rastreamento da carne também, do sistema de rastreamento, que o Brasil tem incipiente, ainda não é um sistema totalmente implementado. Tem alguma coisa, mas ainda não é totalmente implementado esse sistema de rastreamento bovino, até pelo tamanho do país e pelas condições de criação do gado, que é a criação extensiva. Né? Tem a questão ambiental, se o gado foi criado numa área que foi floresta, não vai poder. Bom, o Brasil inteiro foi floresta. Como é que fica? Né? Eles vão dizer, não, isso aqui foi desmatado para produzir gado. Ele tem uma série de barreiras. Eu vou dar um exemplo engraçado que eu escutei, a questão do queijo da canastra. Fizeram a maior festa do queijo da canastra. Sim, só que o queijo da canastra não passa nenhuma dos requisitos. Seja fitossanitário, seja questão trabalhista, seja questão ambiental. Tem uma série de requisitos que é muito difícil passar. E se passar, tudo bem, vai ser 2 ou 3 produtores que vão poder vender o seu produto na França, um queijo diferente. E é isso, não é mais do que isso. Um exemplo que a gente comentou também antes de entrar no ar, a questão da procedência geográfica. Quer dizer, hoje, todo mundo sabe, o queijo que a gente come, o queijo parmesão, a mussarela, o queijo provolone,
Eles são queijos italianos, na verdade, são tipo, o modelo, o tipo de queijo. Obviamente não são os queijos originais. É o tipo de queijo que é feito aqui. Para exemplo do queijo que eu faço. Mas tem várias outras coisas. Né? A linguiça, os frios, uma série de produtos alimentícios que têm procedência. Na Europa isso é levado muito a sério, porque inclusive faz parte da economia local. Então, vai ter os direitos de procedência geográfica. Ou seja, a mussarela só vai poder ser mussarela italiana. O queijo camembert vai ser o queijo camembert francês, da região da França que produz lá da Normandia, que faz o queijo camembert. E assim por diante, quer dizer, essa indústria toda vai ter um impacto muito E forte. tem, professor, tem a disposição específica em que eles falam, não pode falar tipo parmesão, similar ao não, não pode botar a palavra parmesão, a palavra mussarela, a palavra linguiça toscana, não pode nada disso, pode botar. Não pode, né? Isso vai ter um impacto na agroindústria também, no agronegócio sério. E fora a questão também de propriedade intelectual, né, que a gente também mencionou, que ninguém está prestando atenção. Né? Por toda a nossa indústria de medicamentos, o genérico, mas não só, muitos deles são baseados no licenciamento compulsório de patente, ou seja, você não respeita a patente por uma questão de saúde pública. Né? Uma legislação que o Brasil é um programa relativamente bem sucedido. Todo o programa de combate à AIDS no Brasil é fundado nisso, né? Na quebra de patente dos remédios para poder fornecer os remédios mais baratos para a rede pública. Assim, o Brasil tem isso, a Índia tem isso. O professor, mesmo quando não quebra, a gente já teve que quebrar, só a ameaça de poder quebrar já leva a um barateamento. O Serra fez isso quando no governo do Henrique. Se eles sabem que a gente não tem a possibilidade, ele vai botar o preço na altura. Não, você está proibido porque a Europa pode te retalhar comercialmente se você não cumprir isso. É gravíssimo. Não, a indústria farmacêutica vai ser totalmente devastada, quer dizer, vai ter uma hiperproteção patentária que hoje não existe. Quer dizer, você conseguiu até na OMC, pelo Acordo TRIPS, você conseguiu ressalvar isso. Quer dizer, eles são obrigados a aceitar esse tipo de política e com esse acordo ela praticamente acaba. Outro elemento também nós professor, vimos... só ainda nessa questão, como isso muito possivelmente está nesse acordo, porque os próprios países europeus foram forçados pela União Europeia, então países pobres da periferia da Europa, aí Portugal e tal, todos eles lá no OMC renunciaram expressamente. Não vamos utilizar esse direito de licença compulsória. Então, como a indústria farmacêutica aqui tem um lobby imenso, né? Tem muitos grandes laboratórios aqui. Então, é quase certo que eles tenham colocado isso lá. Se não fizeram também, como fazem os americanos, de fazer o país aumentar o período de proteção para muito além dos 20 anos do TRIPS, né? Geralmente são laboratórios, até porque os principais laboratórios na Europa são alemães, né? Então, é óbvio, eles impuseram a indústria deles sobre as demais. Né? Outro exemplo que a gente também comentou, a questão do tratamento das empresas estatais. Né? Há uma cláusula lá, né, o ponto 12, né, das diretivas. Eu acho que a gente tem que batizar de cláusula Petrobras, professor. Cláusula Petrobras, que as empresas estatais são obrigadas a atuar comercialmente, de acordo com os princípios dos negócios em geral, e não como empresas que perseguem uma política, que perseguem um interesse público. Vamos lá, a Cibele menciona aqui, Ana, por que a Petrobras é estatal? Porque ela cumpre uma política, a política de abastecimento de petróleo do Brasil. Né? A partir disso, já com uma série de dificuldades, todos nós sabemos que a Petrobras tem, devido a ingerências políticas, econômicas e tudo que a gente vê que acontece na Petrobras. Mas, independentemente disso, por lei, ela tem que seguir uma política, como a Vale do Rio Doce tinha quando era estatal, como o Banco do Brasil tem que seguir uma política, a Caixa Econômica, e assim por diante. Né? O Correio tem uma política que tem que seguir por lei, eles são criados por lei. A partir desse acordo, não existe mais isso. Quer dizer, a Petrobras pode agir como uma empresa qualquer. Então, os caminhoneiros estão tão preocupados com o preço do diesel, né, e reclamam corretamente da política da Petrobras de ajuste dos preços internacionais. Hoje a Petrobras faz isso porque quer. Porque o governo quer que ela faça esse tipo de política. Ela não é obrigada a seguir preço internacional de combustível em lugar nenhum do seu estatuto, regimento, lei, nada disso. É uma política do governo. Então, era desde o Michel Temer, continuou com o Bolsonaro. Eles dizem para os caminhoneiros, não é bem assim, mas eles mentem e mantêm a política atrelada ao preço internacional. A partir desse acordo, vai ser obrigada a fazer isso. Ela não vai poder atuar de outra maneira. Como foram obrigadas, é lógico que algumas delas já foram privatizadas, outras não,
As estatais francesas e italianas, desde os anos 60, tiveram que se adaptar a isso como uma maneira de, inclusive, enfraquecer essas empresas ou de torná-las, na verdade, multinacionais, simplesmente que têm uma propriedade estatal, mas que atuam como uma multinacional qualquer. O exemplo das telefônicas aqui. Né? Quando houve a abertura do sistema de telefonia, veio aqui a Telefônica da Espanha, a Telecom Portugal, a TIM, né, que é da Itália, são todas estatais. Só que agem aqui como uma empresa qualquer. Ou, aí já não faz parte da União Europeia, mas a Noruega, né? A antiga Statoil, que agora chama Equinor, né? Ela atua aqui como uma empresa predadora, como a Chevron, como a Shell. Ela não é simplesmente uma estatal de um país aparentemente simpático, que é a Noruega. Agora, pergunta se a Petrobras pode ir lá na Noruega explorar petróleo como eles vêm aqui. Não pode. Né? Tem uma série de restrições. Né? E é engraçado, isso é algo curioso, você deve ter acompanhado até por estar na Europa, né? E lógico, o brasileiro não costuma acompanhar noticiário internacional, né? A gente fica sabendo das coisas pelo que os jornais resolvem divulgar das grandes agências, né? Mas quem quiser acompanhar o noticiário internacional, europeu, de uma maneira geral, a Europa está comemorando esse acordo como o mais vantajoso que a União Europeia já teve na história. Eles negociaram um acordo com o Canadá, não sei se com a Coreia, com o Japão, com quem que foi, e não foi um acordo tão vantajoso. E esse acordo é o mais vantajoso que a União Europeia teve. Para usar um paralelo, né? Agora começa a aparecer, porque é um paralelo meio óbvio, é o Tratado de Methuen. Quer dizer, é a mesma coisa. Para quem não sabe, o que é o Tratado de Methuen? São três acordos firmados entre Portugal e a Inglaterra no comecinho do século XVIII, 1703, 1705, em que Portugal virava o grande fornecedor de vinhos para a Inglaterra, e, em compensação, a Inglaterra fornecia os produtos têxteis industrializados para Portugal. Isso impediu Portugal de se industrializar. Né? O próprio Marquês de Pombal, que vai governar 50 anos depois disso, ele tentou de tudo que é jeito acabar com esse tratado e não conseguia. Foi algo que realmente organizou a economia portuguesa e aquela coisa, como todo tratado comercial, tem setor que vai se beneficiar. Esses setores impedem que os outros setores, ou tentem impedir, que os outros setores reclamem, protestem, tentem ajeitar. No caso de Portugal, a indústria de vinho dominava, achava esse tratado ótimo, lógico. Eles forneciam para a Inglaterra, eles queriam que o país ficou sendo um fornecedor meramente de vinho, azeite e cortiça por 300 anos, né? Esse foi o resultado do Tratado de Methuen. E todo o ouro que vinha do Brasil terminou na Inglaterra, né, para pagar as importações inglesas de produtos manufaturados. Mas é a mesma coisa. Aliás, o Davi Ricardo, que é o pai da economia clássica, né, junto com Adam Smith, ele fala, ele dedica várias páginas explicando como o Tratado de Methuen explicava a chamada teoria das vantagens comparativas, que é a teoria que fundamenta o livre comércio para os liberais até hoje. Quer dizer, o país produz um produto, o outro produz outro, e aí eles trocam e fica tudo entre amigos, está todo mundo bem. Só que eles esqueceram de um detalhezinho, que quem vai provar isso vai ser aqui na América Latina, vai ser a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, nos anos 40, um sujeito chamado Raul Prebisch, era o secretário-geral da CEPAL, um economista argentino, que vai formar uma equipe com o Celso Furtado e outros para formar a teoria do subdesenvolvimento. O Prebisch vai falar, isso é uma mentira. Por quê? Porque os países latino-americanos exportam matérias-primas para os países industrializados e realmente a Inglaterra não tem estanho, a Inglaterra não tem petróleo, a Inglaterra não tem carne, né, na proporção que precisa, não tem café, não tem açúcar, mas os Estados Unidos têm menos ou não tem na proporção que precisa, mas eles têm os produtos e nós não temos os produtos industrializados. O problema, como todo mundo sabe, o produto industrializado, o produto sofisticado, ele tem muito maior valor agregado. Então, ele é muito mais caro. Então, você tem que produzir muito mais produto primário para poder pagar o produto industrializado. Isso se chama deterioração dos termos de troca. A relação não é entre iguais. Pelo contrário, na verdade, nós financiamos o desenvolvimento deles. Porque nós pagamos muito mais pelo produto deles do que eles pagam pelo nosso. Então, a relação é totalmente desequilibrada. Ela não é uma relação entre iguais.
O Davi Ricardo, na verdade, se equivocou, né, ao dizer que era uma relação entre iguais, uma relação entre desiguais. E esse tratado da União Europeia é isso, é um tratado entre desiguais. Eles se aproveitaram de uma fragilidade política institucional do Mercosul, em que o governo da Argentina e o governo do Brasil não têm legitimidade ou apoio suficiente para implantarem as suas políticas neoliberais e precisam de um apoio externo para uma muleta para dizer, está vendo, o que nós fazemos é certo. E para o Bolsonaro foi uma maravilha, porque afinal, está vendo, esses europeus que reclamam de mim, que dizem que eu não sou democrático, que eu não sou educado, que eu não faço as coisas direito, olha, fizeram um acordo comigo. Está vendo como eu sou bom? Eu sei fazer o acordo. Né? O Macri vai tentar usar isso na reeleição também. Olha, tá vendo? Nós agora inserimos a Argentina no comércio internacional. Tem todo um discurso aí pronto para tentar levar as vantagens. Né? Só que, na verdade, é um acordo extremamente desigual. Vai ter algum setor que vai se beneficiar? Com certeza, alguém vai se beneficiar disso. Mas, muito provavelmente, e pelo que a gente percebe do próprio acordo, o acordo, os termos são completamente desiguais. É aquele acordo que, se fosse uma empresa privada, as pessoas não gostam de dizer que o Estado tem que ser equilibrado como uma empresa privada. Se fosse uma empresa privada, os diretores que assinaram esse acordo eram demitidos. Né? Isso é uma fraude. Esse acordo só tem cláusula leonina, como a gente chama. Né? Só tem cláusula contra um dos signatários. É um acordo completamente desequilibrado. E as pessoas não estão percebendo isso. Exatamente isso, professor. E aí, como você dizia, é triste que a gente vê que tanto os partidos de esquerda como os veículos a ele associados não dão destaque. Então, como você mencionava aí o caso argentino, eu vou mostrar aqui para o pessoal. Primeiramente, eu já coloquei aí no chat e na descrição do programa o link para esse site da Comissão Europeia, onde você vai encontrar os documentos de divulgação. Pelo que eu vi aqui, por enquanto só tem em inglês, mas tem os anexos aqui, ó. E uma coisa interessante, professor, você falava aí da pegadinha no agronegócio, que parece que eles não entenderam. Tinha aqui um resumo aos fatos-chave sobre a agricultura, né? Você vai falar, pô, que é um tema muito sensível aqui na Europa, né? Aí eu fui abrir para ver, ó, não existe. Eles deixaram em branco e falaram assim, ó, esse documento vai ser atualizado muito em breve. Mas assim, nem eles querem mostrar ainda a questão do documento com relação à agricultura, né? Então, essa ainda vem depois aí a surpresa. Mas aí, olha só, com relação ao outro aspecto que eu quero ver, os militares aí que se dizem nacionalistas e ciosos da soberania na Amazônia vão justificar isso. Ó. Esse aqui tem ó, o resuminho da parte ambiental. Aí eles falam que, primeiro, eles vão tornar, né, a redução de quase 40% da emissão de efeito estufa pelo Brasil até 2025, que é amanhã, né? Assim, então, 37% da redução se torna obrigatória e possivelmente pode ter repercussões comerciais se o Brasil não cumprir isso. Também a questão, como você falou, de eles terem um acompanhamento internacional, aqui ó, mecanismo de execução, ó, militar, olha aí, ó, a soberania na Amazônia, ó, execução, aqui ó, enforcement, falam que vai ter, né, uma consultação entre as partes, e se não chegarem a um acordo, é um painel de peritos internacionais, eu tô falando aqui, não tô botando na tela, poxa, agora sim, deixa eu botar na tela aí, quem tá vendo aí, ó, enforcement, vai ter um painel de peritos, né, internacionais para dizer se o Brasil cumpriu ou não cumpriu, se está ou não está desmatando, e a repercussão comercial disso, né, sofrer sanções, por essa questão. E olha aí, ó, alô militar, você fica falando que a ONG é o problema com o indígena, olha aqui, ó, proteção dos direitos das comunidades tradicionais e indígenas. E aí eles falam que, olha só, que né, eles têm que ser consultados, ó, o papel das comunidades indígenas com relação ao mecanismo de fornecimento de produtos dessas áreas e, ó, na questão de direitos humanos, etc, etc. Então, não é a ONG, não. O problema é a organização supergovernamental, que é a União Europeia, professor Gilberto. E você vê como esse governo tem um discurso contraditório, né, e uma prática contraditória. Eles ficam destruindo todos os mecanismos da nossa política ambiental, dizendo que isso interfere no empreendedorismo, na livre iniciativa, nos negócios e atrapalha a economia do país, e assinam um acordo em que eles não podem fazer nada se não tiver o aceite de uma comissão internacional para saber se o meio ambiente foi ou não preservado ou manejado da maneira adequada, da maneira que eles entenderem. Quer dizer, é uma contradição absoluta. Aqui dentro eles querem liberar tudo.
Eles querem que não tenha nenhum tipo de restrição, fiscalização, multa, nada disso. Porque, afinal, isso prejudica o empresário brasileiro, isso prejudica o agronegócio brasileiro, né? São questões que só nos prejudicam. E assinam um acordo desses, quer dizer. Aliás, até os militares, eu nem sei como vão reagir, Ramos, que aí eu tenho um pensamento que eu acho o seguinte, que militar nacionalista é uma contradição em termos. Eu acho que isso não existe desde o Marechal Lott. Né? Em 64 eles acabaram com isso, né? Com o militar nacionalista. Eu acho que o militar nacionalista, infelizmente, é o que a gente queria que existisse, mas ele não existe. E a prova é o governo que eles fazem, é o governo que eles apoiam. É um governo que está destruindo toda a nossa capacidade de atuação do Estado no setor energético, que eu acredito que seja um pouquinho estratégico, né, que tem um mínimo de relevância estratégica, o setor elétrico, o setor do petróleo, que está abrindo para qualquer empresa estrangeira atuar no setor de fornecimento e abastecimento de combustível, de pesquisa e exploração, de refino agora, né? E eles acham tudo bem. Então, eles abriram mão do programa do submarino nuclear, eles destruíram o programa nuclear e não falaram nada. Praticamente acabou a história do caça. A história do caça, que era outro brinquedinho deles, também acabou, não vai ter. Eles venderam Embraer. Quer dizer, como é que é? Obviamente a Suécia não vai mais manter o acordo. Ela não vai fazer para a Boeing o caça dela. A Saab concorre com a Boeing, ela não vai fazer dá para a concorrente dela os segredos industriais dela, né? Ou seja, você destruiu toda a engenharia aeronáutica do país no médio prazo. O ITA pode fechar, o ITA não vai ter mais serventia, pode fechar e fazer um loteamento ali em São José dos Campos, porque não vai servir para mais nada. Né? Para que você vai fazer engenheiro aeronáutico? Né? Você não tem mais indústria aeronáutica. Né? Vai virar que nem engenheiro naval, que tem as fases, né? Tem a fase que tem engenheiro, que precisa de engenheiro naval, e aí faz forma, né? E depois, quando a indústria naval é destruída, ficam todos desempregados. Né? Vão seguir outras profissões, acabam atuando em outros setores. Né? A nossa indústria aeronáutica aconteceu com ela, o que aconteceu com a indústria naval, foi destruída. Foi simples assim. A nossa indústria de óleo e gás está sendo destruída também. Né? A nossa indústria energética, de uma maneira, está sendo destruída. Os militares estão achando tudo normal. Eu vi uma entrevista, não sei se você viu, acho que no Valor, uma coisa assim, desse general aí que vai assumir a, a secretaria política aí secretaria de governo, né, que chama, né, que vai fazer a articulação. Ele disse: se precisa vender a Petrobras não é um problema. Realmente não é. Para ele parece que não é. Não, porque o nosso problema é defender o território. Se o problema é defender o território, eu até brinquei. Então, põe ele num parquinho, põe num tanquinho de areia, para ele brincar de Forte Apache. Ele defende lá a areia. Olha só que bonitinho. Ele fica lá defendendo a areia contra supostos invasores, que não vão vir nunca. A última invasão do território brasileiro foi em 1861. Foi na Guerra do Paraguai. Não teve mais invasão desde lá. É exatamente isso, professor. Exatamente, pois é. Esse militar nacionalista, a gente está em busca, a gente quer acreditar que tem, mas tá difícil. Eu quero ver como é que o Heleno, que há anos, há décadas até, acho desde os anos 90, até com essa história de internacionalização da Amazônia, como é que ele vai se virar para explicar essa porcaria aí desse acordo. E eu queria mostrar a diferença da resposta das respectivas oposições. Né? Então, vou colocar aqui na tela, o Nocaute publicou a nota traduzida para o português do Partido Peronista, aí está aqui o título que eles deram à matéria, Partido Peronista desnuda o acordo Mercosul-União Europeia. Mas por que é isso? É porque só o Partido Justicialista, Peronista, tem técnicos que puderam se debruçar sobre isso e ver onde estavam as pegadinhas. Será que o PT não tem esses quadros lá? O Marcelo Zero, lá no Senado, como assessor no Senado, que entende de relações internacionais, ele não foi capaz de preparar aí um material para o PT chamar um evento como esse aqui e fazer a mesma coisa? A gente vai ficar só no tweet da Gleisi Hoffmann ontem compartilhando uma matéria da Folha de São Paulo. Olha a comparação, a diferença entre uma coisa, um evento público de rechaço, vai explorar isso politicamente. Por que essa diferença? É uma diferença técnica? Realmente os argentinos são melhores que a gente, aí por isso eles têm essa capacidade? Ou é uma vínculo que não sei o grau de vínculo que eles têm com o kirchnerismo, mas
tem uma identificação política certamente que é o Página 12, eles fizeram uma matéria, já vem batendo e falando, ó, o acordo Mercosul-União Europeia é fake e tal, e batendo nisso, né, falando dessa questão do que é usado muito para tentar ser uma arma eleitoral aí de marketing, marketagem para o Maurício Macri, e a gente não está vendo o mesmo esforço na imprensa próxima ao PT. Então fica a pergunta, os argentinos são melhores que a gente também na parte da imprensa progressista, ou é um constrangimento porque o PT, enquanto estava no governo, alimentou essa negociação? E aí a gente é obrigado a dizer, professor, que quem travava a negociação nos anos do governo PT era a Cristina Kirchner, eram os Kirchner lá que estavam num processo de reindustrialização da Argentina, que agora foi destruído pelo mar. Pode renascer depois, se não tivesse tratado, pode, agora se tivesse tratado, não renasce. Então fica muito claro o constrangimento do PT, que está com o máximo, essa coisa muito diplomática do Celso Amorim e tal, a Gleisi Hoffmann compartilha um tweet e tal, e o Partido Justicialista em peso indo lá denunciar. É muito frustrante para a gente, não, professor? É frustrante porque é o seguinte, na verdade, o PT, em particular, que é o partido hegemônico do campo, mas a esquerda, de uma maneira geral, parece que não se deu conta que se não tiver um projeto de reindustrialização no Brasil, o Brasil não tem salvação. Esse projeto começa por várias coisas, não só não aceitando esse acordo da União Europeia, mas, por exemplo, tem que revogar essa reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista ela destruiu o meio de trabalho, a organização do trabalho no Brasil. Como é que você pode ter indústria se você não tem trabalho organizado? Esse é o básico da indústria, qualquer um sabe disso. O que foi o Ford que inventou a linha de produção? Organizou o trabalho. Foi isso que ele fez. Simplesmente isso. O que é um progresso industrial? É uma organização do trabalho. Você destruiu a organização do trabalho. Aí você fica, você ao mesmo tempo tem uma abertura com um acordo desse que não permite nenhum tipo de proteção industrial, nenhum tipo de preferência ao seu produto. Os Estados Unidos, vamos lá, não é America First, né, que eles seguem aqui, que é o bater continência para a bandeira americana. Nos Estados Unidos existe uma lei desde 1933 que se chama Buy American Act, ou seja, lei da compra americana. Né? Compre dos Estados Unidos. Seria, não à toa em 33, né? Não à toa no contexto ali. Só que eles não revogaram, o Reagan não revogou essa lei, porque eles não são bobos. Toda compra pública americana tem que dar preferência para as empresas americanas, porque isso é óbvio, você vai estimular a formação de novas indústrias, de novos setores, ou garantir, né, o desenvolvimento dos setores que você possui. Você não vai simplesmente, não, vem você aqui da Alemanha ou do Japão ou não sei aonde e pode destruir a minha indústria, que não tem problema porque você vai me vender mais barato. Esse é o argumento de economista estilo Miriam Leitão ou Sardenberg, que é o argumento da padaria, né? Que é o da Dona Maria. A Dona Maria ganha R$1.000. Então a Dona Maria não pode gastar mais do que R$1.000. Então o Estado é a mesma coisa. Não, o Estado não é a mesma coisa. Porque o Estado, para começar, não é uma padaria. E segundo, a padaria ou a Dona Maria não emitem dinheiro. O Estado pode emitir moeda. O Estado tem vários meios de se financiar. Quer dizer, não é a finança pública não é igual à economia doméstica nem à finança de uma empresa. Tem uma série de diferenças óbvias, né? Porque as pessoas simplesmente esquecem no argumento fácil. Mas voltando, essa desestruturação trabalhista, ela acabou com qualquer possibilidade de reorganizar a indústria. Tem que rever isso. A reforma da Previdência, na verdade, que eles estão debatendo, é só um reforço, porque a Previdência foi destruída na reforma trabalhista. Porque se você não tem trabalho fixo, trabalho organizado, você não consegue contribuir para a Previdência. As pessoas não estão percebendo isso. Mas não só elas não têm mais os direitos trabalhistas, aos poucos está caindo a ficha, né? Como elas não vão poder se aposentar, porque elas não vão ter contribuído para se aposentar, elas não vão ter cumprido os requisitos para se aposentar. Só que isso elas só vão perceber na hora que chegarem lá no INSS, com o documento, olha, eu vim me aposentar. E o funcionário fala, não, você não pode. Como eu não posso? E aí vai descobrir, né, um belo dia que foi enganado esse tempo todo. Porque parece que as pessoas não estão percebendo que a situação mexe no dia a dia delas, é com elas. Isso em várias coisas.
eu mencionei antes um pouco essa medida provisória da chamada liberdade econômica. Ela é um desastre. Ela tem uma série de incongruências. Ela, em vez de facilitar as coisas, ela dificulta. É o famoso criar dificuldade para vender facilidade. Assim, ela foi mandada com um determinado formato pelo governo. O Congresso conseguiu piorar. Eles têm, parece que é um fenômeno. Eles aumentaram a medida provisória para virar lei, né? E parece que assim, parece uma lei do Eduardo Cunha. Tudo que tinha jabuti por aí, de coisas, eles colocaram naquela lei. Então, é uma lei que fala de tudo. Ela virou um código sobre o tudo e o nada, né? Ao mesmo tempo, né? Porque fala de tudo, não fala de nada. E aí, todo interessezinho particular, ou tem algum lobbyzinho ali, eles enfiaram agora dentro dessa lei. E cadê o PT falando alguma coisa? O PDT, pelo menos, entrou com uma ação de inconstitucionalidade da medida provisória no Supremo. Ainda fez alguma coisa. E os outros? Ninguém fala nada, é como se tivesse tudo normal. E se você perguntar para eles, eu tenho certeza, não, mas temos que favorecer o empreendedorismo, temos que favorecer o livre mercado, o livre comércio, isso gera emprego. Mas não é verdade, isso não gera nada. Isso, na verdade, facilita para que empresas estrangeiras venham aqui sem ter que investir. Ninguém é contra, a pessoa tem que entender uma coisa. O capital estrangeiro, todo mundo quer capital estrangeiro, para que ele crie um investimento durável. Então, tudo bem ele fazer uma indústria, fazer algo palpável e que gere renda, que gere emprego, que possa contribuir para o desenvolvimento. Mas o que eles fazem simplesmente é um investimento. É o caso das refinarias da Petrobras, que eles querem vender agora com essa decisão ilegal do CAD. Né? Aliás, está tendo uma audiência pública no Senado agora sobre isso. Era para eu estar lá, mas a assessoria do Senado não quis que eu fosse. Deu problema com a passagem. Mas essa questão é simples. Por quê? O refino, se eles venderem as refinarias como querem, ninguém vai vir comprar a refinaria para refinar petróleo no Brasil. Eles vão fechar as refinarias. Para a gente importar o produto refinado, como já vem fazendo, dos Estados Unidos ou da Europa. Lógico, é muito mais barato para eles trazer de lá para cá, eles ganham mais. Eles não precisam investir aqui, não precisam ter uma planta aqui. O professor, já justifica a viagem, porque eles levam o petróleo bruto daqui para lá e aí na viagem de volta traz o refinado, né? Porque você precisa ocupar para maximizar lá o frete da embarcação, então até justifica. Já para eles é um ótimo negócio. Só que para a gente, você vende o bruto a X e você compra o refinado a 2X. Quer dizer, é óbvio, todo produto elaborado é mais caro. Quer dizer, agora, desculpa, é uma tecnologia que a gente tem, uma tecnologia que a gente tem, uma planta industrial que a gente tem, e está sendo destruída para beneficiar essas grandes multinacionais do petróleo. Eu vi o presidente da Petrobras em uma entrevista que vai vender a parte deles na Braskem, porque não tem sentido a Petrobras estar numa petroquímica. Quer dizer, como não tem sentido? Quer dizer, é como você usa o produto que você extrai, você vai manufaturar, vai elaborar, vai produzir outras coisas. É isso que dá o dinheiro. Professor, inclusive é interessante notar, fazer um parênteses falando da Braskem, porque nós publicamos no início de 2018 a entrevista que nós fizemos com uma fonte dentro do TI da Odebrecht, falando como é que tinha sido uma farsa aquela investigação da Polícia Federal e do Sérgio Moro, o Ministério Público, sobre a Odebrecht, que tudo foi combinado, quem que eles queriam botar, quem que eles queriam tirar, e a fonte passou uma informação que de fato veio a se confirmar com o tempo, que tinha vários pagamentos no mesmo esquema lá das operações estruturadas com relação à Braskem, isso nunca entrou. E isso a gente casa com informação que a gente teve de pessoas do mercado financeiro dizendo que os marinhos seriam sócios ocultos da Braskem. Eu não sei se possivelmente na parte da própria Odebrecht, eu não sei. Mas de fato, tudo que tinha, e essa pessoa que conversou com a gente tinha acesso a esses lançamentos e tudo, eu falava, olha, a Braskem tinha tanto quanto e nunca entrou. Você não viu noticiário ninguém falando da Braskem. E a Braskem, ela é a garantia dos bancos privados. Então, ela é um negócio que tem que ser preservado. Porque senão os bancos perdem a garantia. O problema todo do Odebrecht com a Caixa Econômica é que a garantia da Caixa não era tão boa. Por isso que ela resolveu executar.
E aí a Odebrecht teve que pedir recuperação judicial. Mas porque os bancos, o Itaú, o Bradesco, os bancos privados, a garantia deles era em ações da Braskem. Então, as ações, a Braskem é um negócio, então tem que permanecer como se fosse o melhor do mundo, intocável, porque é a garantia deles, é onde eles vão ganhar alguma coisa quando se livrarem da Odebrecht na gestão do negócio. Ah, muito interessante esse ponto. Não tinha colocado isso na equação, faz todo sentido, realmente, porque o risco sistêmico aí, se a Odebrecht der o beiço nesse pessoal, acabou, implode, implode o Não sistema só o financeiro. Odebrecht, todos, É, porque é para verdade. fazer empréstimo no BNDES tem que ter garantia. Quem é que dava garantia? E que banco não daria, aliás? E também não vão. A culpa é deles, mas também Não, lógico. que não daria. É claro, é claro. E aí, professor, tem dois pontos que eu queria reforçar ainda. A gente sabe que daqui a pouco você tem que se retirar, tem um compromisso em uma reunião, mas que é a questão, a gente até já tocou aqui, a questão das licitações, né, da contratação pelo Sim, Estado, porque a gente tem, na verdade, um duplo vínculo aí para impedir política industrial usando o poder de compra do Estado. Que, primeiramente, acabou com a preferência nacional, colocando os fornecedores europeus no pé de igualdade, então você já não poderia exigir conteúdo local. E aí, fora isso, essa cláusula Petrobras lá, dizendo que eles têm que se comportar como uma empresa privada. A empresa privada não tem preferência se é local, se está gerando emprego no Brasil ou emprego fora, ela compra o mais barato. Então, eles não satisfeitos fizeram uma dupla amarração, que é para nunca mais a gente ter o fenômeno que a gente teve no governo Lula, da ressurreição da indústria naval, que tinha sido destruída no Fernando Henrique. A gente chegou nos anos 80 até a segunda maior indústria naval do mundo, ela foi sepultada no Fernando Henrique, e aí voltou a ser importante no governo Lula. Também toda a cadeia de óleo e gás, aí com apoio da engenharia nacional, e eles querem aquela história que a gente chama, né, no direito internacional econômico de locking effect, que é amarrar as mãos dos próximos governos com esses compromissos internacionais. Então, se passasse um tratado desse, nunca mais a gente poderia ter os leilões lá da ANP exigindo conteúdo local, um percentual alto, às vezes era 60%, a própria Petrobras na sua carteira de encomendas falando, olha, não, navio, plataforma, eu quero que tenha tanto local, não sei o que, porque você tem essa dupla amarração que, se a gente parar para pensar, o indutor do desenvolvimento do Brasil sempre foi o Estado, historicamente, né? Até quando ele sai aí que a gente para o processo de desenvolvimento. E as pessoas não estão tentando dar muito no Brasil, porque as pessoas, quando pensam em um acordo de livre comércio, né, elas pensam em tradicional porque o produto, né, é uma coisa tangível. Então eu vou comprar o queijo camembert, a mostarda de Dijon, eu vou exportar a cachaça. Serviço ninguém vê, é outra coisa que eu quero falar depois. E a compra governamental tampouco. Quando é um instrumento de política pública, dos mais importantes. Você falava aí do Roosevelt para fazer a recuperação da depressão nos Estados Unidos, fazendo o Buy American Act, né, compra americano. E a gente está perdendo essa possibilidade por causa desse acordo. Então eu queria que você falasse, professor, da importância do Estado como indutor do desenvolvimento e a gente amarrar as mãos de todas as próximas gerações e de governantes, né, e de homens públicos para não poderem fazer esse tipo de opção de desenvolvimento usando o poder de compra do Estado. olha, historicamente, isso todo mundo sabe, no Brasil quem promoveu o desenvolvimento foi o Estado. Né? Por uma série de razões, o capital nacional sempre foi muito frágil, muito débil, sem interesse. Ele sempre teve muito mais vinculado ao setor financeiro, né? Mesmo quando ele vinha da agricultura. A agricultura no Brasil sempre é muito próxima do setor financeiro, até porque ela é financiada, né? Então, sempre muito próximo do setor rentista, vamos dizer assim, né? E esse capital não vinha ou não tinha condições. E o que tinha era o capital estrangeiro, eventualmente, que poderia vir em algumas situações, e que geralmente não tem interesse. Não tinha interesse. O exemplo da siderurgia talvez seja o exemplo mais fácil de se mostrar. No Brasil, só existe indústria siderúrgica por causa do Estado. E não é por falta de chamar o privado. Não é porque nós temos uma vocação estatista inata e só gostamos de coisas públicas. Né? Na verdade, desde 1909, o Brasil quis implantar a indústria siderúrgica, tem uma série de decretos, de leis, dando todos os incentivos possíveis e imagináveis, desde a isenção de imposto, imunidade, a construção de porto de ferrovia, garantia de compra, o que quisesse, eles ofereciam. Veio alguém? Não veio ninguém, ninguém teve interesse. O Estado tem que fazer a siderúrgica. E aí é o curioso, no Brasil é um monopólio estatal que cria o mercado. Porque se não fosse as estatais siderúrgicas, não tinha o mercado de aço e todo o setor siderúrgico vai se desenvolver a partir de então. E que a base, que a indústria de base da economia é a siderurgia, né? A indústria mãe,
né? A partir da siderurgia que você constrói o parque industrial. Outro exemplo é a petroquímica. A petroquímica brasileira, ela começou nos anos 60, no regime militar. O Roberto Campos, que era o Paulo Guedes da época, né? Com mais inteligência, talvez, né? O Roberto Campos proibiu a Petrobras de atuar no setor petroquímico. Veio alguém? Ninguém. Aí, no finzinho do governo Castelo Branco, ele mudou o decreto e permitiu. E aí vieram, todas as multinacionais vieram para se associar com a Petrobras. Foram os polos petroquímicos, Camaçari, Cubatão, Triunfo, no Rio Grande do Sul. Né? Uma indústria petroquímica que depois vai ser devastada nos anos 90, uma outra história. O Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique consegue destruir. E vai tentar ressurgir com o Lula, com a Braskem. Né? A Braskem é uma tentativa de refazer a indústria petroquímica brasileira. Eu não sei se foi lá muito bem sucedida, tem lá seus problemas. Né? Mas uma indústria que tinha sido devastada. Né? Mas isso mostra o quê? O capital estrangeiro, mesmo quando vem o capital estrangeiro para cá, ele quer segurança, ele quer atuar com um ator que já é um player local. Né? Não por acaso, de 64 para frente, praticamente todo investimento de multinacional vem com financiamento do BNDES. Quer dizer, eles têm que ter financiamento, eles têm que ter auxílio, eles têm que ter estímulo, incentivo, senão eles não vêm. O que vai acontecer com esse tratado agora, e até eu vi num post de alguém, eu gostei da expressão, o tratado da recolonização, né, ele simplesmente impede qualquer tipo de política industrial, seja até para atuar em conjunto com o capital estrangeiro. Não vamos nem questionar a nacionalidade do capital nesse momento. Ele vai impedir, porque você não vai poder fazer nenhum tipo de política, porque vai ser classificado como uma violação ao tratado. E aí tem lá o meio de solução de controvérsias, né, a partir de experts, e nós conhecemos os experts. Você conhece melhor do que eu, porque você está na Suíça. Sabe quando eles atuam no OMC, nos painéis de disputa de controvérsias? O Brasil perde todas. É difícil ganhar alguma coisa. Aliás, a OMC, você estuda isso melhor do que eu, é um exemplo. Os Estados Unidos até hoje não foi condenado pela lei Helm-Burton, que proíbe o comércio de outros países com Cuba. Quer dizer... O professor, no caso dos Estados Unidos, ele é invicto, por exemplo, nessas arbitragens de investimento, como eu falei, são privadas, e às vezes até alguns procedimentos permanecem secretos e passam a resolver aí as disputas entre as multinacionais e os países. Os Estados Unidos também é invicto, né? Eles já tiveram tem casos assim escabrosos de que você vê, assim, violações flagrantes de estados americanos, do judiciário americano, mas os Estados Unidos são invictos. Ninguém tem colhão para chegar e falar, não, os Estados Unidos violou, tá aqui, tá condenado. O OMC também tem algumas condenações, mas é difícil. Agora, ficou muito claro, né, para que lado que a OMC pende, né, esses técnicos abstratos, num caso rumoroso, que até é importante para o Brasil conhecer, pela questão do nióbio, né, e outros metais raros aí que a gente tem, que foi o caso das terras raras com a China, porque a China tem um monopólio, e aí os países europeus conseguiram, países europeus, né, a televisão europeia, mas os Estados Unidos também, entraram com uma ação na OMC, uma reclamação lá, com relação à política da China, dizer, não, eu não, se for para exportar bruto, eu vou colocar uma cota e vou colocar um imposto de exportação. Agora, se você quiser, inclusive estrangeiro, vir investir na China para trabalhar, aí você é bem-vindo, mas também você se associa ao capital chinês, que a gente quer desenvolver a tecnologia e tal, e aí eles ficaram danados da vida com isso, não queriam, né? Então, eles conseguiram derrotar a China no OMC, aí a China conseguiu dar um jeitinho lá também para não cumprir muito a solução, mas em que eles não tinham eles criaram a lei, eles falaram que isso era de acordo, que era porque não existe na OMC nenhuma regra que restrinja imposto de exportação ou cota de exportação, e eles falaram que no protocolo de adesão da China ao OMC de 2001, aí eles podiam, né, fazer uma construção interpretativa que aí sim seria proibido. Eu converso com pessoas acadêmicos chineses, qualquer ingenuidade que eles pudessem ter com relação ao mecanismo multilateral, ali caiu, eles viram como é que a coisa funciona, que a gente já sabia, né? A gente já sabia como funcionava. Então, da mesma forma, né, não aparece nesses princípios, mas há informação circulando de que os europeus teriam colocado também essa história de impedir que qualquer país do Mercosul adotasse imposto ou cotas de exportação, que já foi usado diversas vezes, inclusive nos anos Kirchner, né, quando
a Cristina Kirchner fez aquela queda de braço com o agronegócio, que estavam dirigindo para a exportação todos os bens e faziam a inflação disparar, tanto carne como soja, ela falou, não, então é isso, vocês querem fazer isso, então eu vou botar um imposto de exportação para obrigar vocês a deixar um percentual maior dentro do mercado doméstico e impedir essa disparada de preço. Então é esse tipo de coisa que eles querem impedir e amarrar mais uma vez a mão dos próximos governantes. E aí, professor, eu queria perguntar sobre essa questão, primeiro um comentário sobre isso, sobre essa questão aí dos direitos de exportação, e aí depois também a gente falar dos serviços, que mais uma vez o serviço, uma das suas características é ser intangível, então as pessoas não enxergam a exportação de serviços, não vê um cargueiro carregado de serviços indo para a Europa e um cargueiro vindo, então é difícil para quem não lida com essa área conhecer, mas no próprio material de divulgação aqui da União Europeia, eles colocam para você ter uma dimensão que é de muita importância, eles colocam que a exportação da União Europeia para o Brasil de bens, para o Brasil não, para o Mercosul, perdão, em 2018 foi 45 bilhões de euros, e de serviços, que inclusive cuja estimativa é mais difícil, até por esse caráter intangível, eles estimaram para o ano de 2017 em 23 bilhões. A gente já falou da questão aí dos escritórios, mas tem um setor relevantíssimo no Brasil, que é relativamente ainda nacional, que é o setor financeiro. O único grande player que tem é o Santander, mas a gente tem Bradesco, Itaú e os bancos públicos, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, sendo a maior parte desse setor. E certamente eles vieram também com muita agressividade nesse pedido para acabar com essas barreiras de entrada. Então, a gente, obviamente, tem esse cartel hoje de bancos que extrai essas taxas altíssimas, mas nada faz supor que os europeus não vão entrar para comer os bancos brasileiros e continuar com juros altíssimos, spread altíssimo, taxa do usuário altíssimas. E é preciso, porque eu não estou vendo na imprensa, né, até na alternativa, ninguém falando de serviços. O pessoal só está falando da mostarda, do carro, não sei o quê. Ninguém fala de serviços, professor Gilberto. Não só os bancos, outro setor que também tem que se prestar atenção, seguros. Porque o problema do seguro ele é tão grave quanto o do banco, no seguinte sentido, são grandes reservas financeiras. E o que acontecia aqui no Brasil até os anos 30, quando era liberado, né? Quer dizer, qualquer um podia vir e se instalar, geralmente eram inglesas ou americanas, né, que mexiam com o seguro, né? Quando acontecia algum acidente, algum sinistro, eles sumiam, eles fugiam, ficava uma plaquinha e tchau, né? Deixava aqui o pessoal com prejuízo e sumiam e daí gerava uma série de prejuízos. Lógico que isso é caricato, até a época que era mais precário, mas existe um risco, sim, de se você não tem controle efetivo, né, sobre o volume dessas reservas, como elas são manejadas, você não tem a segurança para poder fazer o cálculo atuarial correto e vender a proteção securitária que os empreendimentos precisam. Hoje você não faz nenhum empreendimento inseguro, por exemplo, né? E se você não tem esse tipo de controle, você não consegue fazer. Os bancos é a mesma coisa, quer dizer, vai liberar o banco. Qual é o problema de liberar por que as pessoas não abrem um banco? O cara tem que ter uma série de requisitos e uma segurança para você poder garantir o depósito, as operações, tudo isso, né? Um lastro, tudo isso. Agora, o banco está lá na Grécia, sei lá onde, na Hungria, resolve vir. A Hungria que é amigo do Bolsonaro, húngaro, vamos lá. Quem vai para o Brasil? O amigo húngaro do Bolsonaro. Aí ele vem para cá. Como é que você vai saber se esse banco húngaro tem condições, não tem condições? Depois você se compromete com ele, compromete suas reservas com ele e acontece qualquer coisa e ele não cumpre com o que devia. Você vai lá processar ele lá na Hungria? Quer dizer, isso são exemplos banais, mas assim, mostra algumas das dificuldades, mas tem várias outras. A questão propriamente, o banco emite moeda, chamada moeda escritural. Você deposita R$ 100 no banco, ele empresta esses R$ 100. Mas para todos os efeitos ele está lá. Então, na verdade, 100 viram 200 e assim por diante, né? Então, o banco, na verdade, ele gera dinheiro circulando. Se você perde o controle disso, você não tem mais controle sobre a sua própria moeda. Como é que fica? Como é que isso circula? Como é que isso vai funcionar? Outro serviço que, aliás, também ninguém percebeu e não dá para saber ainda por essas diretivas, seria até curioso, telecomunicações. Né? Porque são concessões, óbvio, mas não tem nada que possa impedir, pelo tratado, aparentemente, de, por exemplo, um grupo europeu resolver atuar no setor de telecomunicações no Brasil. A Globo vai gostar? É porque é outro setor que, aliás, também, quando é com eles, eles viram os mais empedernidos nacionalistas.
Não sei se você já viu, tem um parecer do seu ex-professor. Já vi, está no livro, inclusive está no livro do mestre dele, o Jacó Dollinger, de Direito Nacional É, Privado. Na edição tem a reprodução desse parecer dele lá. Ele sempre foi, né, um funcionário padrão da Rede Globo, como falou da Paulo Henrique Rede Amorim, Globo, proibindo o capital estrangeiro. advogando para a Globo, sempre para a CBF, né, assim, isso é né, pessoal E legal, assim. dizendo que não podia o capital estrangeiro, usando um exemplo. Imagina se um canal chinês resolve se instalar no Brasil, vai ensinar doutrina maoísta para as nossas pobres criancinhas. E Né? depois ele atualizou para o século XXI, quando ele disse que quis aplicar a mesma coisa para sites, né, de notícias, dizendo sendo contra o El País, a BBC Brasil, etc, etc. Eu quero ver, deve estar contra o Intercept também, né? Por causa Lógico, disso. eu fui proibido também. Exatamente. E aí você vê, a Globo é tão poderosa que eles conseguiram uma emenda à Constituição, né? Porque era 20%, salvo engano, o limite. Eles queriam vender, tinham negociado já na época que eles estavam afogados, que iam vender 30% para a Microsoft, para o Bill Gates, no caso, e aí conseguiram rapidamente lá mudar a Constituição. Não, passa de 20 para 30, tá? Uma coisa. Para 30 e tudo bem. Mas, cara, são setores, esse é o setor aberto. Bom, como eu já disse, eu já falei aqui, a Globo defende tanto o mercado e não tem ação em bolsa, né? Então, realmente é um fenômeno do empreendedorismo pátrio. Né? É exatamente isso, professor. Para a gente concluir a conversa, você falava do seu ceticismo com relação à perspectiva disso no Congresso, eu também partilho desse ceticismo, embora, né, nosso papel seja aqui chamar o pessoal para pressionar, mas a gente não pode também desistir de tudo, a gente tem que dificultar no Brasil, mas eu vejo muita gente aí colocando, inclusive os sites de esquerda colocando, como se as nossas esperanças estivessem na mão de Emmanuel Macron, porque ele falou que o tratado não está ainda apto a receber a assinatura da França. Gente, isso é teatro de política interna que ele está fazendo. Ele é o mais neoliberal. Quem está na França sabe quem é Emmanuel Macron. Então, não existe. Como falava o professor Gilberto, aqui na Europa o pessoal está soltando foguete. Falou, cara, como eles aceitaram isso? Nunca, nunca na história do comércio internacional a gente conseguiu um tratado tão assimétrico, tão desigual. Você acha que Emmanuel Rothschild Macron vai colocar o veto dele e dizer não aprovamos? É óbvio que não. Isso é jogo de cena dele para a política interna, ainda mais com a questão dos agricultores franceses. Então, a nossa perspectiva maior aí, vendo até pelas reações até agora, é na Argentina. A gente está aí com a perspectiva tanto do kirchnerismo como da imprensa de lá, de realmente conseguirem bloquear, porque é um acordo de todos esses países. Agora, no Brasil, eu também acho difícil, né? A gente está tentando fazer esse trabalho de conscientização, mas a gente ainda conta com esse constrangimento grande do PT de ter alimentado, durante toda a sua passagem no governo, essas negociações, em vez de demonizar e enterrar, como fez com a ALCA. Aliás, se eles tivessem enterrado, não ia ter saído em 6 meses, né? Eles iam ter que recomeçar a reunião. Não, eles partiram de onde tinha parado no governo do PT para poder fazer. Então, professor, que a gente deve fazer aí? E a sua análise, assim, não só do que a gente deve fazer, mas também nos próximos meses, você acha como vai ser esse desdobramento aí no cenário brasileiro? Bom, o que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo, é tentar conscientizar as pessoas, mostrar que esse acordo não é bom, ele não é bom para a indústria, ele não é bom para os serviços, ele não é bom nem para o agronegócio. O agronegócio não entendeu, como eu disse, eles leram, não entenderam, não leram e alguém falou que era bom para eles. Não é bom para eles, vão ser barrados, eles não vão vender nada. Vai ter barreira fitossanitária ou ambiental a todo tempo, ou trabalhista a todo tempo ao produto brasileiro agrícola, seja soja, carne, açúcar, o que for. O seu ometo pode soltar rojão, mas ele não vai aumentar a exportação dele de açúcar ou de etanol para a Europa. Ele vai ser barrado. Né? A nossa musa do agrotóxico vai ser barrada na Europa. Aliás, com razão essa daí, porque quem come aquilo, né, vai saber o que tem. Né? Mas, Só enfim. uma curiosidade, depois você continua essa conclusão que eu estou gostando muito. Mas assim, quem está no Brasil, eu estou fora, vou até perguntar pra minha família isso. Não quer se envenenar está fazendo o quê? Assim, as feirinhas de orgânico estão explodindo, e como é que você garante a procedência daquele orgânico? Porque eu estaria desesperado. Eu aqui na Europa já me preocupo com isso, que o pessoal mal ou bem os agrotóxicos estão domesticados. Você imagina no Brasil atualmente, não sei como é que o pessoal não come mais salada, como é que está fazendo, professor? Não, o pessoal faz no Brasil o que sempre fez, come e seja o que Deus quiser. Porque, se bem que também aqui, até a Sibeli mencionou, a maior parte dos alimentos vem da agricultura familiar, né? Então também é um pouco óbvio, de vez em quando usa agrotóxicos, mas é outro tipo, é outra escala, é diferente um pouco a relação. Mas a gente faz o que dá. Não sei se você lembra quando teve a carne de Chernobyl para o Brasil, nos anos 80, o pessoal comeu, aparentemente ninguém morreu disso. Mas
Mas brincadeira à parte, quer dizer, é um problema de saúde, isso realmente é um problema sanitário, a questão dos agrotóxicos. Parece que eles não percebem. A questão ambiental é um problema e eles não vão conseguir ultrapassar essas barreiras. É um acordo que é ruim para todo mundo. Na propriedade intelectual, acaba com a nossa indústria farmacêutica, vai contra o que sobrou, sei que vai sobrar alguma coisa depois do Bolsonaro, das nossas estatais. Quer dizer, é totalmente assimétrico, é de novo um tratado de Methuen, é a mesma coisa, é a mesma lógica, e eu não entendo essa ingenuidade que o PT teve em continuar essas tratativas que vinham do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique tudo bem, ele queria isso mesmo, mas de continuar achando que os europeus são bonzinhos. Os europeus fizeram o que fizeram no mundo inteiro. Aliás, o que é curioso, que também ninguém percebe, porque aqui no Brasil também é curioso, o pessoal que tem duas visões equivocadas sobre o imigrante, né? Quem é descendente de imigrante europeu, assim, que é o meu caso, tal. Ou o pessoal acha assim, ou que quem é descendente, porque geralmente alguém não, que era uma grande coisa na Europa, como se alguém tivesse uma vida estabilizada, viesse atravessar o oceano para vir para cá. Na verdade, é o que a Europa fez no século XIX, no século XX, foi expulsar os seus pobres. Ela expulsou para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Brasil, para a Argentina, para outros lugares. Ela expulsou. Foi isso que fizeram. A população pobre eles expulsaram e vieram para cá para trabalhar. E a outra visão que é equivocada também dos nossos amigos identitários, eles vieram para explorar o povo mestiço brasileiro, o que não é verdade também, né? Os imigrantes coitados vieram aqui na miséria para trabalhar. Vieram para o país errado, talvez, que o trabalho nunca foi algo valorizado no Brasil. Mas essa visão, porque eu sou descendente, então, porque finalmente eu acordo com a União Europeia, é uma visão totalmente errada, de conversa de botequim, que o sujeito não entende o que está acontecendo, as pessoas realmente não têm a dimensão do que está acontecendo. Vou poder comer o queijo, é o que você falou, vou comer o presunto Parma de verdade, vou usar o azeite espanhol, o azeite grego, né? Que bom, você já pode fazer isso no supermercado, você não precisa do Tratado da União O problema é Europeia. se vai ter fundo na conta para comprar, né? Esse é o problema. Exatamente. Mas, na verdade, as pessoas não percebem isso. E o PT se levou um pouco por isso. Eu tenho que ser confiável, a Europa é boazinha, a Europa hoje defende direitos humanos, defende o meio ambiente, então não são os Estados Unidos, são mais brutos, vamos dizer assim. Né? Talvez os americanos sejam mais sinceros. Né? Também quem inventou a diplomacia foram os europeus, não foram os americanos. Né? Então, a linguagem diplomática sempre é cifrada, sempre é mais dúbia, né? Mas os europeus são os europeus, eles continuam sendo os europeus. Os portugueses aqui, os espanhóis, os nossos vizinhos, o que os ingleses fizeram na África, os portugueses também na África, eles continuam fazendo, só que de outras formas. Hoje eles não podem chegar com um navio e desembarcar, invadir e ocupar. Então eles fazem isso de outras maneiras, por investimento, controlando a economia, pelas multinacionais, impedindo que os nossos países se desenvolvam seu potencial, suas possibilidades, suas potencialidades. O que nós estamos vivendo no Brasil não é só esse tratado, mas esse tratado é um dos elementos, é um processo de recolonização. O Brasil está voltando a ser colônia. E isso não é bom. O Brasil primeiro já reprimarizou sua economia. Já perdeu boa parte do seu parque Sem industrial. o tratado, né? Imagina com esse tratado. Sem tratado. Agora com o tratado vai perder o resto. E vai virar uma colônia. Uma colônia que, inclusive, começa a perder o sentido até como existência, como autor político. É só ver, o Bolsonaro no G20, ninguém queria falar com ele. Não tem, por que ninguém quer falar com ele? Porque ele é malvado? Não. Porque ele não tem importância. O Trump também fala as mesmas besteiras que ele fala, ou coisa pior. Todo mundo queria falar com o Trump. Por quê? Porque os Estados Unidos têm importância. Não interessa se tem um louco governando ou não, se é uma pessoa normal ou não. A questão é qual é o papel e a importância do país. O Brasil está perdendo a passos largos a sua importância. A importância política, econômica, a importância como uma sociedade que poderia ter se desenvolvido democraticamente, num ambiente que não é europeu, americano, nos trópicos. Quer dizer, a gente está perdendo tudo isso e parece que as pessoas não estão percebendo. Infelizmente,
a nossa oposição, os partidos de esquerda, estão ignorando isso solenemente, é em tudo. É no acordo com a União Europeia, é na questão da Petrobras, é na questão trabalhista, é na política industrial, é na questão agrária, é em tudo. Simplesmente eles ficam prestando atenção na besteira que o ministro do Bolsonaro vai falar, se menino veste azul, menina veste rosa, se que o Moro vai fazer ou deixar de fazer. O Moro é irrelevante, esse é o autor do campeonato. Não A interessa mais o que onda, ele ô vai professor, a onda fazer. agora é o Glenn Greenwald, né? Que ele falou que vai É, ficar o um Glenn ano Green com que essa fez. história. Eles adoraram. Pô, o cara vai ficar um ano fazendo isso, eu vou só ficar compartilhando no Twitter o que ele fala. Um ano. Quer dizer, e aí não presta atenção no que interessa. Quer dizer, enquanto isso, eles vão fazendo tudo o que querem. E ninguém fala nada. E fica com um discurso, que é pior, de cumplicidade. De, não, nós não podemos ser contra o livre comércio. Não, nós não podemos ser contra a concorrência. Nós não podemos ser contra. Ninguém é contra isso em tese. A questão tem que ter uma política de comércio, tem que ter uma política de concorrência, tem que ter uma política industrial, tem que ter uma política agrícola, tem que ter políticas para você poder desenvolver o país, poder incorporar as pessoas no desenvolvimento, no progresso, elas melhorarem de vida e não viverem vegetando na miséria, como a gente vê hoje no Brasil e vai ver cada vez mais. Né? O desemprego está se tornando estrutural, não é só simplesmente conjuntural. Né? E vai ver cada vez mais. Em um país primário exportador, que é o que o Brasil está virando, não tem mobilidade social. Aí volta a falar os nossos coleguinhas descendentes de imigrantes. Toda a história edificante que todo mundo tem, do avô, do bisavô, que chegou com uma mão na frente, outra atrás, e trabalhou, e o filho estudou, ou melhorou de vida, ou não sei o quê. Isso porque o país estava se industrializando. Então você tem mobilidade. País primário exportador não existe. Se seu bisavô chegasse simplesmente só para trabalhar no café, você ia morrer carpinando lá na roça de café. Você não ia fazer mais nada. Seu pai não ia ser médico, advogado, engenheiro, não ia ser nada. Ia ser simplesmente outro trabalhador rural. Porque não tem mobilidade. Foi quando eles chegaram, quando estava iniciando o processo de urbanização, de industrialização, e puderam fazer outras coisas e desenvolver outras coisas. Isso aí as pessoas parecem que não percebem. Isso elas têm que entender. A destruição dessa complexidade urbana, industrial que a gente está vivendo, e não é ser contra a agricultura, até porque o agronegócio tem seus vários problemas, ele não é a salvação do Brasil, ele nunca se permitiu que se criasse a agroindústria propriamente dita, né? O nome diz agronegócio, então ele vende produto praticamente cru, né? Sem nenhum tipo de elaboração. Isso é ruim. Uma agricultura colonial. Né? Você tem que ter uma agricultura estruturada, moderna, avançada, né? Para poder gerar divisa, para poder gerar renda, poder gerar desenvolvimento. Enfim, é isso que parece que as pessoas não entendem. Não é simplesmente abrindo, desde que a gente abriu para a União Europeia, de maneira subordinada, sem nenhum tipo de vantagem, sem nenhum tipo de benefício, que o país vai se desenvolver. Aliás, a prova disso é que não tem circulação de pessoas no acordo. As pessoas não vão poder passear pela Europa à vontade. Vou chegar, vou lá para a Inglaterra, para a França, para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, e você como um europeu. Não, não vai. Você vai continuar sendo barrado no aeroporto. Né? Você não vai ter a facilidade de circulação que os europeus têm no espaço Schengen, lá quem faz parte do espaço Schengen. A gente não faz parte disso e não vai fazer. E não vai fazer. Nós não somos, eles não estão vendo, nós não somos iguais. A prova que nós não somos iguais é esse tratado absolutamente assimétrico, predatório, colonial. A gente vive, isso é um acordo colonial. Parece como se Portugal tivesse chegado aqui em 1500 e ter feito um acordo com os índios. É a mesma coisa. Né? Aqui, nós vamos ocupar, invadir vocês, é tudo meu, a riqueza é minha, vocês vão trabalhar para mim, vocês vão ser escravizados por mim, né? E você só vai ter produto português aqui. Lógico, eles não fizeram isso por escrito, mas a gente está agora fazendo por escrito o que eles fazem há 500 anos aqui. É exatamente isso. Essa é a conclusão dura, mas a real. A gente tem que fazer a nossa parte, no mínimo, para constranger, pelo menos é o nosso papel aqui no Duplo Expresso, professor, exatamente. Constranger e destruir esses álibis para a inação dessas pessoas. E, desculpa, se tem algum constrangimento com relação à atuação do Partido dos Trabalhadores no passado, quando estava no governo,
Isso não está, né, escrito em pedra. Vamos, fala aí, não erramos ali, realmente não vimos onde isso ia dar, mas agora, né, que se concretizou como o pior cenário possível, vamos sim. Agora, o problema, professor, estão nutrindo essa expectativa de dizer, não, mas se a gente voltar um dia, aí a gente quer ser o bom moço, né, não vamos fazer nada que possa queimar o nosso filme com a finança transnacional agora. Aí é preocupante, porque aí realmente a gente já viu onde esse filme deu e a gente não quer essa repetição como farsa e como tragédia ao mesmo tempo. Professor Gilberto Bercovitch, muito obrigado por você ter podido estar aqui com a gente. Eu quero até agradecer a sabotagem da assessoria do Senado, porque senão você não poderia estar aqui com a gente, embora certamente sua presença lá fosse mais importante ainda denunciando isso, mas de uma certa forma a gente conseguiu um ganho colateral aqui no Duplo Expresso. Obrigado, Romulo, que agradeço. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Maravilha. Conversamos aqui com o professor Gilberto Bercovitch, ele que é professor titular de Direito Econômico da Universidade de São Paulo.